O vídeo de hoje é sobre tempo verbal, página 95 dessa gramática aqui, gramática exegética do grego neotestamentário, William de Chamberlain, ok? Eu vou estar gravando esse vídeo a pedido do Pedro Tabet, que está com dificuldade em entender qual que é a diferença entre tempo verbal e aspecto verbal, né? Vamos lá. Tá, então, deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui a gramática em si. Quem quiser aprender mais de grego, na página inicial do canal tem uma playlist, algumas playlists sobre grego no canal. Curso de grego, grego para iniciantes, crítica textual 1, 2, 3 e 4. Se quiser aprender grego, de graça no meu canal, beleza? Caso queira aprender um pouco mais de teologia, na página inicial também você encontra um curso de teologia pagamento único. Dá uma força para nós aí, caso queira se tornar aluno e tal. E hoje eu vou pegar essa questão aqui. Então temos aqui na página 93, mas o que eu vou focar é a página 95. Tempo verbal. O que o Pedro Tabet e qualquer pessoa tem dificuldade ao estudo do grego? Uma gramática que eu indico também para o estudo do grego, para iniciar, seria a gramática do John H. Dobson. Tá? Então, se você está tendo dificuldade de entender esse jogo, pega a gramática do John H. Dobson e dá uma estudada na gramática do John H. Dobson, aquela verdinha da CPAD. Cara, não tem gramática melhor que ela para explicar isso que eu vou apresentar aqui no conteúdo, no vídeo aqui. Mas então por que você não usa a gramática do John H. Dobson? Cara, eu não vou usar porque essa daqui ela vai estar mais detalhada para o que eu quero explicar para vocês. Agora, John H. Dobson, passo a passo você vai entender. Muitas vezes um aluno ele não aprende direito grego por causa da gramática, da didática usada pelo professor. Por quê? A maioria das gramáticas em língua portuguesa, de grego para o português, elas são voltadas para o seminário. Então, ela funciona muito bem para o professor que está passando para o aluno. Só que para o cara que estuda sozinho, que eu sei que é o seu caso, você que assiste esse vídeo possivelmente, você que está estudando sozinho, essa didática ela atrapalha a sua aprendizagem, porque você precisaria de um professor te explicando e você não tem. Você não tem o corno de um professor te explicando, então você está sozinho e aí você se perde. Até conseguir, pela iluminação do Espírito Santo, entender o que está sendo dito ali, você passou 6 meses sem entender porra nenhuma. Mas vamos lá. Então, vamos pegar essa gramática aqui. A gramática do William de Chamberlain. Mas, indicação de gramática. Anota aí, pelo amor de Deus. Eu não quero ninguém me enchendo o saco depois. Gramática verde do John H. Dobson. CPAD. Aquela gramaticazinha. Vale a pena você ter ela. Vamos lá. Tempo verbal. Primeiro ponto. Tempo verbal. Como é que o português entende o tempo verbal? Eu fui. Eu vou. Eu estarei. Eu estou. Passado, presente, passado e futuro. A noção nossa verbal, a nossa noção verbal, ela é muito bem pontuada e delineada no tempo. No tempo. Eu sou. Eu fui. Eu serei. Você consegue. Presta atenção. Eu sou. Eu fui. Eu serei. Tá compreendendo isso? É tudo muito bem delineado o tempo. Porque o foco de qualquer verbo no português é o tempo. É o tempo. O interesse, a compreensão, a clareza e o entendimento é o tempo. Eu sou, eu serei, eu fui, eu era. Entenderam? Compreendeu que o aspecto da ação, o aspecto da ação do verbo está 100% no tempo? Para você é fácil, para você que está assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que é fácil esse entendimento. Por que é fácil? Porque é exatamente assim que você compreende, porque você aprendeu assim. E todas as línguas neolatinas, todas as línguas que advêm do latim, elas têm essa compreensão. Só que o grego e o hebraico e mais algumas línguas antigas, elas não têm essa mesma compreensão do tempo verbal. Aí ele nem deveria ser chamado de tempo verbal. Por quê? Vamos lá?
Compreendeu isso? Se não compreendeu, comenta aqui e eu tento explicar com outros exemplos posteriormente. Mas eu lutei, eu luto, eu lutarei, eu estou lutando, eu estava lutando. Veja que a essência da ação ela está exatamente aonde? No tempo. É isso. Agora vamos aqui à gramática. Tempo verbal. Olha só. Conviria ao estudante desde logo desvencilhar-se da noção de que a ideia primária da inflexão verbal do grego é o tempo. Veja que quando você vai fazer uma conjugação verbal, um entendimento de um verbo grego, o aspecto não está no tempo. Não é como a gente compreende. A ideia fundamental é a qualidade da ação estatuída. O que o cara está dizendo nessa gramática aqui? Que o aspecto da ação do grego e posso colocar do hebraico também, é que ela é na ação em si. Na ação. Já eu explico um pouquinho melhor. A ação pode focalizar como em progresso, em andamento. A designação comum dessa modalidade processual é a ação linear ou durativa. Por exemplo, eu ando. Veja só, compreenda isso. Imagine você, imagine como que você se imagina quando você ouve a palavra eu ando ou ande. Pronto, eu ando. Se imagine, eu estou andando. Tem diferença no português? Quase que a diferença. Se tiver uma diferença é mínima. Mas, entende? A diferença é mínima. Eu ando, eu estou andando. Compreende? Qual que é a diferença? Quase nenhuma. Por quê? Ando presente do indicativo. Estou andando. Só que no grego, as duas coisas são traduzidas pela mesma flexão, pela mesma forma. Né? Vou pegar um verbo aqui para vocês entenderem. Liu. Eu solto, eu estou soltando. Eu solto, estou soltando. Sozo. Eu salvo, eu estou salvando. A ideia está em progresso. O foco do tempo verbal, da flexão grega, vou colocar aqui assim. O foco da flexão do verbo grego não está no tempo, mas sim na qualidade da ação. Ando, estou andando. Ela é pontual, ando, ou ela é durativa? Eu estou andando, né? Como que infinitamente, né? Dando passos. Eu ensino, pontual. Eu estou ensinando, linear. O que acontece? É isso que você tem que pegar. Quando você vai estudar grego, é isso que você tem que sacar. A ação se pode ver como simples, indefinida, aurística. Auristos, de aurizo, não defino. Designa convencionalmente essa modalidade expressional de ação puntilinear. Essa questão de puntilinear e linear, você vai aprender bem fácil, de maneira bem didática, na gramática de John H. Dobson, com várias lições. O auristo, ele significa o quê? Indefinido. Então, por exemplo, um verbo que esteja no auristo, ele pode ser traduzido como passado, presente e futuro. Porque o problema do verbo não está no tempo, está na como essa ação está sendo feita. É isso que você tem que se perguntar. Como é que esse verbo está agindo dentro da frase? Como é que eu posso melhor entender ele? Qual que é a ideia central desse verbo aqui? Então, ele está no auristo? Cara, eu já vi verbo lá em Apocalipse, no presente ser traduzido como futuro. Não, na verdade no grego está no futuro e ele é traduzido como no presente em língua portuguesa, né? É bem legal isso aí, tá? Então lá, a ação ela pode, então tá, o auristo é o tempo indefinido e é o tempo principal do Novo Testamento. Cara, a maior parte dos verbos estão no auristo, no Novo Testamento, principalmente no Evangelho de João. A ação se pode apresentar como completa. Quando esse é o caso, dá-se o nome de perfeito. Então, por exemplo, qual que é a diferença entre o
o perfeito e o imperfeito. Por que o perfeito é chamado de perfeito? Porque a ação é completa. Então, por exemplo, eu comprei. Então, eu fui lá e comprei esse braço de cadeira. Comprei. Né? Eu comprei. Então, se eu fosse traduzir essa frase para o grego, eu usaria o perfeito. Por quê? Porque o meu ato foi comprar e terminar. Se eu colocar eu estive comprando, a melhor forma seria traduzir como imperfeito. Porque o imperfeito é uma ação no passado que se dá incompleta. Tá sacando a explicação que eu estou trazendo? Se a ação ela é incompleta, ela é imperfeita. Se a ação ela é completa, ela é perfeita. Ela é uma ação pontual ou ela é uma ação contínua? Pontiliniar ou linear? É isso que você tem que se perguntar quando você pega. A ação pode se apresentar como completa. Quando esse é o caso, se dá o nome de ação perfeita. Isto é, a ação de toda acabada. Então o perfeito ele pode ser traduzido como passado, mas ele vai ter diferença com o imperfeito. Só que isso não dá para a gente muitas vezes traduzir para o português. Para o português a gente traduz às vezes da mesma forma. De lembrar-se que é o mesmo ato, pode focar de qualquer... se pode enfocar de qualquer desses três ângulos. Há uma matriz temporal na flexão verbal do grego. Todavia, é de todo secundário a relação à expressão qualitativa da ação. Esse dado temporal se evidencia explicitamente só no modo indicativo. Quer dizer, o indicativo, o presente do indicativo, ele ainda expressa um pouco do tempo verbal, como a gente conhece, mas ele ainda é como um aspecto secundário. Porque o principal é o tempo da ação. Lembre-se disso. É como a ação é feita, a qualidade da ação. Tá? Só nos modos subjuntivos, optativo, imperativo, e no infinitivo e no particípio, é aspecto inteiramente relativo. Se é que nele sequer subsiste. Se é que existe a intenção temporal dentro do optativo, subjuntivo e imperativo, não existe. É o que essa gramática está dizendo. Essa é a razão que no indicativo ocorre em todos os tempos verbais, enquanto nos demais modos se limitam praticamente ao presente e ao aoristo, que é o tempo indefinido e o presente. Há três posicionamentos no tempo em que se pode situar a ação: passado, presente e futuro. Qualquer das modalidades qualificativas de ação se pode projetar em qualquer dessas faixas de tempo. Então, quer dizer, um verbo ele pode ser traduzido, né? Ou você pega um verbo ali, ele vai ser entendido dentro desses três pontos, tá? Logo, no modo indicativo, o sistema integral das flexões constaria 9 diferentes grupos ou formas de tempos verbais. Na realidade, entretanto, não se desenvolveu no verbo grego flexão distinta, nem de ação linear no futuro, nem de ação puntilinear no presente. Desta sorte, no presente, uma forma única serve a duas ideias. Então, quer dizer, você pode traduzir das duas formas diferentes. Eu ando, eu estou andando. Por isso que muitas lições de gramática introdutória, você vai ter lá, eu ando, eu estou andando, eu solto, eu estou soltando, eu aprendo, eu estou aprendendo, e assim vai. Normativamente, porém, as inflexões do presente expressarão ação linear, quando reflete a inflexão no sentido puntilinear, usualmente chamada de presente aorístico. O direto contexto deixará claro. Então, muita coisa é pelo contexto. Como no presente também no futuro, uma forma desempenha o duplo papel. Todavia, as inflexões do futuro usualmente expressam ação puntilinear, né? Que é pontuais. Graficamente, o sistema de tempos no indicativo assim poderia expressar. Então, vamos lá. Ação linear. Em tempo presente, presente. E em tempo passado, imperfeito. E em futuro, eventualmente futuro. Ação pontilinear. Eventualmente presente, aoristo e futuro. Ação completa. Perfeito, mais que perfeito e futuro que perfeito. Ok? No modo subjuntivo, optativo e imperativo, assim como no infinitivo e particípio, as inflexões do presente não se revestem de teor temporal. Não se revestem de teor temporal e são durativas. As do aoristo são igualmente destituídas de noção de tempo, contudo, pontilineares.
Aqui, Arctionsacht. Há outro aspecto em que a ação, em que a espécie de ação expressa pelo verbo pode vir em consideração. A raiz verbal de si pode exprimir a ação linear, pontilinear, tanto ingressiva quanto efetiva ou completa. Essa espécie de ação expressa pela raiz verbal se caracteriza pelo termo Arctionsacht. Assim, enquanto Estil exprimia a ideia linear de comer, a raiz fag expressava a ideia em perspectiva pontilinear. Quer dizer, deixa eu dar uma explicação clara aqui. No grego você tem dois verbos. Um para dizer eu como e outro para dizer eu estou comendo. É isso. É dois verbos que significam a mesma coisa, mas um é para dizer eu como e o outro estou comendo. Seria isso. No caso, vamos pegar aqui do inglês. Do inglês você tem dois verbos, to do e to make, por exemplo. To do é fazer, que é usado em ações, em frases de pergunta, né? You are doing, né? Doing are you, alguma coisa assim, como você está, ou o que você está fazendo, né? Você está bem, você está fazendo o que? Seria, acho que nesse sentido. E to make, makest, né? Eu fiz. Então você tem um verbo mais irregular ali que é usado no dia a dia. Seria mais ou menos isso. Dois verbos para expressar ações diferentes, mas que é a mesma coisa, ele tem a mesma significância, né? Consequentemente, éfagon se usa no aoristo e estil se usa no presente imperfeito. Então, um verbo ele é usado num tempo para uns tempos e outro verbo é usado para outros tempos. Uma vez que o futuro é usualmente pontilinear, a forma futuritiva de fagomai se calca na raiz fag. No grego clássico havia um futuro, edomai, forma esta que não ocorre no Novo Testamento. Isso explica a existência de muitos dos chamados verbos regulares. A ideia linear era tão persistente em certas raízes que jamais foram usadas no aoristo. Um bom sinônimo de raiz pontilinear o fazia desnecessário. Muitos outros verbos à maneira de blepo, ver, de acepção basicamente linear, aduziram posteriormente as terminações pessoais do aoristo sigmático, daí emblepsa, para a expressão da ideia pontilinear, segundo o aoristo. É muito mais antigo do que o primeiro aoristo. Essa aí já é outra conversa. O segundo aoristo, os verbos em mi são mais primitivos do que os verbos em mi são as mais primitivas formas do verbo. Por outro lado, eidon, vi, nunca foi usado para expressar ação linear, e oral, ver, jamais tomou a forma aorista, pontilinear, exceção feita de ocasional inflexão na passiva. Isso oferece a razão porque este verbo se atribui em partes principais tão dispares, quais sejam oral, que é ver, opsomai, eidon, euraca e often. Não é propriamente verbo irregular, é o conglomeramento em que três temas distintos se associam, ora, id e op, né? Aqui, ó. Tem os tradutores de nossas versões inglesas falhado mais frequentemente em decorrência do seu conhecimento parcial dos tempos. Opa. Alguém corrigiu isso aqui. Parcial dos tempos por qualquer outra razão. A maioria destes erros resulta no hábito de visualizar os tempos gregos similares a do latim, do inglês ou do alemão. Ou do português também, né? Então, simplesmente porque o tempo verbal grego ele é complexamente diferente do tempo verbal português. É isso. É só isso. Se você entender que existe essa diferença, você começa a abrir uma porta para o seu conhecimento e assim vai, tá? Mas a melhor gramática que a gente vai, que eu conheço, que vai te ensinar a trabalhar essas questões, é essa gramática aqui, a gramática do John H. Dobson. Isso aqui, ó, sozinho. Você vai estudar sozinho. Agora, como eu fiquei 20 minutos explicando uma coisa que o seu professor de grego deveria ter explicado para você, ou que você deveria ter lido na sua gramática e prestado atenção, faz o seguinte: se gostou dessa aula, manda um pix de R$10 para nós. Tá aqui na descrição, meu pix, que é o meu e-mail. Mas caso você queira conversar comigo, meu telefone se encontra no meu Instagram, página inicial do canal aqui, você vai encontrar o meu Instagram, tá? Você pode entrar em contato comigo e a gente conversa mais, beleza? Um abraço, tamo junto, espero que essa aula tenha ajudado vocês. Não foi uma aula
toda detalhada, toda frescurenta, porque vocês sabem, então a gente tem que simplificar e não complicar.